Paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, uma boa tarde de domingo, uma semana abençoada para nós. Feliz com o Senhor, que até que o Senhor tem nos ajudado. Feliz com vocês que todo dia têm abraçado a minha causa, têm me incentivado. Também a irmã Iraildes Moreira foi campeã, viu? Meu primeiro bom dia de ontem, boa noite, meu primeiro boa noite de ontem. Primeiro bom dia de ontem, irmã Iraildes Moreira. Primeiro boa noite, irmã Iraildes Moreira. Primeiro bom dia de hoje, irmã Iraildes Moreira. Foi campeão hoje. Os outros não deixaram não, viu? Estou falando primeiro, campeão. Tá na ponta. Que Deus abençoe, irmão. Estou feliz com todos vocês. Vocês têm me incentivado, têm me dado essa força. Um homem que andava estacionado hoje tem liberdade de todo dia falar do amor de Deus. Na igreja, pode dar no TikTok, tem um bocado de que eu não tenho oportunidade, mas Deus tem me dado essa oportunidade de falar com vocês. Me entristeço por aqueles que me bloqueou. Ontem mais uma me bloqueou. Uma jovem, o que é jovem, né? Tem muita coisa maquiada na internet. Brenda, mas continuo orando por você, Brenda. Me bloqueou. Tem outra lá de Salvador, também me bloqueou. Continuo orando por você. Meu amor por vocês não mudou. O apreço que eu tenho por vocês não mudou. São joias preciosas que Deus colocou no meu caminho. Não se incomode com vocês terem bloqueado, eu fico triste. Vendo histórias, os áudios de vocês. É bom ver histórias de vocês. É muito bom receber um bom dia de vocês. Mas a partir do momento que você me bloqueou, eu fico triste, que eu não vou ver. O dia que você não manda um bom dia, mas tá lá no story. Eu posso, depois quiser irritar lá. Que é da vontade de Deus. Então, eu continuo orando por vocês. Todos que me bloquearam, que não bloqueou também. Tem mais uma amiga muito considerada. Ela está morando na França, não é francesa, mas morando na França. Eu creio, hoje ela não entrou. Eu creio que ela também vai me bloquear. Eu estava assim meio preocupado com a amizade dela, porque ela é uma pessoa diferenciada. Por muito tempo. Esse dia ela foi para a França. Saiu da França, foi passar as férias no país dela. Ontem ela voltou e continuou as conversas. Mas deu um certo momento. O meu não, creio que ela vai me bloquear também. Ela quer que eu participe de alguma coisa envolvendo dinheiro e não é para mim. Não é. Então, eu tenho meu CPF, meu nome é Zelar. Sabe o que a Bíblia fala? Maldito aquele que empresta dinheiro com usura ou que toma emprestado. Eu tenho para mim, maldito aquele que empresta seu nome para depois se tornar em escândalo. Não sou santo, irmão, sou pecador. Talvez seja mais pecador que muitos que ainda não aceitaram Jesus, porque eu conheço a palavra e erro. Talvez eu sou um dos maiores pecadores, porque também muitas vezes eu falo de muitos servos do Senhor. Quando eu vejo no erro, a palavra do Senhor fala: quem sou eu para julgar as pessoas? Porque eu não julgo a mim mesmo. Quem sou eu para criticar? Lá no livro de Tiago, capítulo 4, quem sou eu para criticar? Só existe um juiz, que é Deus. Eu não fui colocado na terra como juiz. Então, estou aqui como observador da lei. Então, irmãos, sou pecador. Não sou melhor que ninguém, mas tem coisa. Toda aparência do mal você tem que fugir. Também está na palavra do Senhor: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Essas tentações, principalmente envolvendo o dinheiro, o Deus desse mundo é o dinheiro, irmão. A tentação, qual muitos caem. Nós vemos aí, né,
nas mídias, né, nos meios de comunicação, os escândalos dos governantes. Eu não estou aqui para ser melhor que ninguém, mas eu procuro evitar o mal na minha vida. Escândalo para mim, para minha família, que vai falar meus netos, quando eu partir dessa terra e meu nome estiver escandalizado, tiver essa mancha. Eu sei que eu vou deixar mancha, mas essa eu não quero levar comigo. Vamos para a palavra, vamos orar primeiro. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado por mais um dia, por mais uma semana, que se inicia, Pai, pela noite de repouso, pelo alimento, Pai. Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por ó pensamento e ignorância. Pai, tudo que eu fiz, que eu posso fazer, que desagrade o Senhor, perdoa. Pai, fala conosco hoje, Pai, no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu de Mateus, no capítulo 21. Seja feita a tua vontade, não a minha. O que o Senhor tem a falar e não o que eu quero ouvir, Pai. Que tudo seja para a glória. Teu santo nome seja para exaltação, para consolo, para educação. Faça-se conforme a tua vontade. Amém. Irmãos, Mateus é aquele Levi que Jesus estava passando ali. Ele era um cobrador de imposto, estava sentado, talvez contando dinheiro dos impostos. E Jesus falou, segue-me, ele deixou tudo, seguiu Jesus. Esse é Mateus, o Levi. Esse Levi. Ele nos escreve no capítulo 21 a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo, ide à aldeia que está diante de vós, e logo encontrareis jumenta presa a um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, dizeis que o Senhor Deus necessita, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta que diz, dizei à filha de Sião, eis que teu rei vem a ti, manso assentado sobre um jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal, sujeito a jugo. Indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-na sentar. Aqui nós vemos mais uma profecia que foi lançada, está se cumprindo, foi lançada antes de Jesus nascer. Bem antes, irmãos, o profeta Isaías, já profetizou, muitos profetas profetizou sobre isso. Está se cumprindo aqui, Jesus sentado, então, chegando no Monte das Oliveiras, ele lembra do dito do Senhor e manda os discípulos entrar da cidade e soltar esse animal de carga. Ele sabia que não ia ter empecilho diante daquilo que o servo dele falasse. Ele falou, se alguém quiser impedir, vocês falam. O mestre precisa dele. E aí, esses que atenderam, que não tornaram empecilho, eles conheciam a profecia. Agora está cumprindo a profecia. Quantas profecias do Senhor se cumpriu? Dos profetas, quantas se cumpriram na minha e na tua vida? Ainda existe profeta de Deus sobre a terra, mas fica de olho, irmão, vigia nas profecias. Nem precisa profecia, é de Deus. Muitas vezes, está na Bíblia também, o homem profetiza de si mesmo, do seu coração, e não de Deus. Então fica de olho, cuidado, não julgue, não calunie, não julgue mal. Espere o cumprimento da profecia. Se não cumprir, está na Bíblia, foi o Senhor. Se não cumprir, não foi o Senhor. Se cumprir, foi o Senhor. Então fique atento às profecias. E o conselho que eu dou, não corra atrás de profecia. Pode deixar que o profeta corra atrás de você, ele vai te procurar.
Na hora, no tempo de Deus, vai chegar até a ti. Tenha paciência e espere. Se você quiser saber o que Deus tem a falar com você, qual profecia, abre a Bíblia que você vai achar a tua profecia. Eu tenho isso comigo. Sempre tive, desde que me converti. Quando eu via as pessoas correndo atrás de profecia, eu acho que as igrejas mais hoje são cheias nos tempos de revelação. Porque nos ensina que o homem não está indo na igreja por causa do Senhor. Ele está indo na igreja atrás de profecia, atrás daquilo que agrada a ele. Não estou julgando, irmão, é o que nós vemos no dia de hoje. E aqui se cumpriu a profecia. Jesus entrando na cidade montado no jumentinho, e os discípulos e as crianças atrás gritando: Hosana, bendito o Rei de Israel que vem chegando. Ali vai Jesus entrando na cidade. Vamos ver o versículo 9, 10 e 11. E a multidão que ia adiante e os que seguiam clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Aqui onde fala Nazaré da Galileia, está se cumprindo, foi dito pelo profeta. Ele foi para Nazaré quando veio do Egito, por isso chamado Nazareno. Galileia, ele foi chamado Galileu, porque estava ali. Onde nós devemos muitas vezes procurar entender o que Deus estava nos ensinando. Cada leitura, cada versículo é ensinamento, é exortação, é consolo, é edificação. Não tem uma palavra do Senhor que não tenha, não tem um versículo, que não, um capítulo, perdão, que não tem exortação, que não tem consolo, que não tem edificação. Todos têm o mesmo sentido. A interpretação da Bíblia é uma só, mas cada um interpreta do seu jeito. Agora a purificação do templo. Jesus entrou na cidade, o pessoal perguntou: quem é este? Muitos não conheciam. Esse é aquele que nos deu vida. Esse é aquele que levou nosso pecado. No versículo 12, a seguir, isso é, versículo 12 até o 17, a purificação do templo. E entrou Jesus do templo de Deus, expulsou todos que vendiam e compravam no templo, derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo cegos, coxos e curou-os. Jesus faz a limpeza no templo, tira o escândalo, o zelo que tem para a casa do Pai. Agora, a entrada de Jesus, agora, não o homem que expulsou os cambistas, não o homem que limpou, agora entra o Espírito, o homem, Deus, e começa a fazer os milagres, ressuscitar mortos, cruzar cegos, coxos, aleijados. Jesus veio para isso. E essa autoridade está sobre nós, porque Ele nos deu essa autoridade. Você que pensa que está na igreja só para encher banco, está errado. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Você está ali para buscar ser cheio do Espírito Santo e tomar posse do que Deus te deu. A ousadia de expulsar demônio, de orar, cegos se eles ver, coxos andar, porque esse milagre ainda está sobre a terra. Muitos hoje recebem milagre e não testificam. Estão negando a Jesus, esquecem que são cristãos, que estão servindo um Deus verdadeiro. Esses vai se ver com Deus. Nós sabemos que ainda tem milagre. Então, Jesus, depois de ter limpado o templo, quando o povo viu ali que ele estava, o Deus que podia todas as coisas, eles começaram a levar os doentes. E Jesus começou a operar. O milagre de Deus começou a operar na vida dele.
Irmão, nós temos que limpar o nosso tempo, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração. E orar para o milagre do Senhor acontecer na nossa vida. Você tem autoridade, eu tenho autoridade para orar com fé, crendo, expulsar a enfermidade, uma luta do nosso corpo e ela sair. Nós temos autoridade não só de expulsar daqueles que estão ao nosso redor, mas de nós mesmos. Essa autoridade foi dada a mim e foi dada a você. Você tem essa autoridade de se curar. Clame ao Senhor, coloque na mão. Deus quer ouvir a tua voz. Faça, porque Deus te deu essa ousadia. Deus te deu esse dom. Então toma posse do dom que Deus te deu. Não deixe ele enterrado. No versículo 16 e 17 diz assim: ouve que estes dizem? Jesus lhe disse: sim, nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito, tiraste o perfeito louvor? Deixando, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. Agora Jesus sai para Betânia. Jesus não parava. E hoje nós, a pé, jumento, ele andava mais a pé. Hoje nós temos carro, temos toda a facilidade. Estamos estacionados dentro da nossa casa. Muitas vezes, nem todos os dias, nem todos os estamos estacionados dentro da igreja. Deus quer que nós tiramos o pé do estacionamento. Tiramos o pé do atoleiro. Se nós estamos parados é porque nós estamos atolados. Veio um caminhão, um carro na estrada de barro. Ele gira, roda e gira, mas não sai do lugar. Porque está atolado assim, está muitos crentes hoje. No versículo 18 ao 22 fala do secamento da figueira. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, não achou nela senão folha. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Aqui Jesus está falando, a palavra do Senhor está falando de uma figueira, uma planta. Talvez estava no tempo dos frutos temporâneos, aqueles frutos fora de época. Jesus foi procurar e não achou. Quando a gente lê essa palavra da figueira, nós vemos, olhando para nós, Jesus, Deus um dia veio procurar frutos em nós. Que fruto nós estamos dando? Que testemunho nós estamos dando? Na nossa família, nossos amigos, na nossa cidade. Nós temos que dar fruto. Porque senão vai acontecer como essa figueira. Isso é um ensinamento para nós, que somos cristãos. E Jesus, quando os discípulos viram a figueira morta, seca, eles falaram, eles se admiraram. Jesus falou: coisas maiores vocês farão. Se vocês tiverem fé e orar em meu nome, tudo que você pedir em oração, crendo, vai receber. Muitas vezes nós não recebemos porque nós não pedimos com fé. Nós pedimos na dúvida. Deus não trabalha na dúvida. Deus não trabalha no pouco, Ele trabalha na multiplicação. Ele é Deus de mundo. Ele não divide, Ele multiplica. Então temos que saber pedir. E nós temos que dar fruto. Não vamos ser uma figueira murcha. Do versículo 23 ao 27, a autoridade questionada. Agora os escribas, os fariseus, os doutores, questionam a autoridade de Jesus. A autoridade essa foi dada pelo Pai. Vou ser mais rápido, irmão, que o tempo é escasso. Falta só menos de 10 minutos. Então eles questionam, perguntam a Jesus: quem te deu tua autoridade? Aí Jesus questiona ele: o que vocês acham? O batismo de João era de Deus ou dos homens? Eles temeram falar que era de Deus. Porque se falasse de Deus, ele falaria: por que não creram? Se ele falasse que não era dos homens, que eles tinham João como profeta, eles iam falar: por que não creram? E para não escandalizar, eles falaram que não sabia. Jesus falou também: não vou falar para vocês, porque me deu tal autoridade. Porque eles bem sabiam. Eles estavam cegos porque queriam. Por inveja, a cegueira, a inveja cegou o coração e a mente deles.
Respondendo a Jesus disseram, não sabemos. E ele lhe disse, nem eu vos digo com que autoridade faço isso. Então, irmão, muitas vezes ser questionado sobre a sua oração, a autoridade que ele te deu. Não se importa, não precisa. Se você explicar, quem te explica é Deus. A parábola de 2 filhos. Mas que vos parece, um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo, foi. Quantas vezes Deus chama a gente para trabalhar na seara dele, trabalhar nas igrejas? Nós falamos que vamos, então eles falam que vamos e não vamos. E quantos falam, eu não vou, que eu estou fraco, eu não sei falar, eu não sei cantar e vão. Que nós sejamos esse que agrada o Senhor. Que pensamos no nosso coração, eu não vou. Mas vai, porque sabe que Deus está te chamando. Deus tem uma obra a realizar através de você. Seja esse filho obediente. Seja o segundo filho, não seja o primeiro. Que fala que vai e não vai. Que faço, mas não faço. Canto, mas não canto, oro, mas não oro. Ora escondido, ora na vista dos outros, mas faça. Porque Deus tem um chamado. Depois do versículo 33 até o 45, a parábola dos lavradores maus. Aqui fala de um homem que tinha uma vinha. Aqui Deus está falando dele mesmo. Ele tinha uma vinha, essa vinha é o povo de Israel. Ele tirou do Egito, trouxe para a terra, mana leite e mel, trouxe para Canaã. Essa vinha foi entregue aos lavradores, foi entregue aos sacerdotes, aos profetas. Mas os profetas mataram, os sacerdotes muitos morreram. Eles, quando Deus veio para requerer os frutos deles, eles mataram os profetas. Esse que deu a terra porque ele matou os profetas. Os reis mataram os profetas. Acabou com o povo de Deus. Ele mandou outras pessoas, foram mortas. Por fim, ele mandou seu filho. O filho é Jesus. O que fizeram de Jesus? Mataram, crucificaram, cuspiram, injuriaram. Acabaram com Jesus. Jesus está perguntando aqui, o que Deus vai fazer com essa vinha que somos nós, que aceitamos Jesus? O que Deus vai fazer com esse povo? Ele vai tomar essa terra. Ele já tomou e deu a Jesus. Ele que apacenta os poderes de Deus hoje. E ele vai vir julgar a terra. E tudo que tem nessa terra vai se acabar pelo fogo. E nós vamos para uma terra que está preparada, a nova Jerusalém de Deus. Irmãos, é só ter entendimento, não é eu que falo. É a Bíblia. A própria palavra do Senhor está falando comigo e com você. Esse é o entendimento que Deus, pelo teu Espírito Santo, me deu. Não sou melhor que ninguém. Sou pecador. Preciso de conserto cada dia. Por isso eu peço perdão todos os dias. Pelas minhas falhas. Então, não seja esse que vai vir cuidar da vinha do Senhor, do povo de Deus. Tem muitas uvas, muitas frutas caídas aí. E as pessoas estão passando de lá. Os profetas, os levitas, os sacerdotes estão passando de lá. Seja tu um desses que vai trabalhar na vinha, que vai colher esses frutos para o Senhor. Tem frutos perecendo, apodrecendo pelo meio do caminho. A autoridade está nas tuas mãos, está na minha mão. Cuida da vinha que o Senhor te deu. Cuida do teu ministério. Cuida do teu chamado. Deus está falando conosco todo dia. Muitas vezes nós estamos tão corridos nas coisas desse mundo que esquecemos de estar dando ouvido. O que Deus está falando conosco. Jesus fala, aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando comigo e com você. Não persiga os profetas. Não persiga o líder da tua igreja, não persiga ninguém. Só cuide da vida do Senhor. Cuida do rebanho que Deus colocou ao seu lado. Cuide da tua família. Cuida do teu amigo, cuida do teu vizinho. Cuida do teu parente, cuida dos teus filhos. É uma vinha que Deus colocou. Deus vai vir cobrar de nós.
Ele vai recolher vai vir para recolher os frutos que ele deu para a gente cuidar. Irmãos, o tempo acabou. E mais o Espírito Santo fala nos nossos corações. Oração hoje não dá, porque os evangelhos são grandes. Fazer uma oração aqui poderosa. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoai nossas ofensas, que nós perdoamos que nos tenham ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livre do mal. Porque teu reino, o poder, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Irmãos, muito obrigado, a paz do Senhor. Tenham uma semana abençoada, uma boa noite para todos. Hoje temos culto ali na igreja, Assembleia de Deus Unido em Cristo. Temos a associação também, onde é ministrado curso de informática em inglês. Ainda tem vaga para o inglês, a informática tem na terça-feira. E vamos ter o curso de canto, de instrumento também. Se inscreva, procura na igreja, saber, se informar. Não perca essa oportunidade, é de graça. A inscrição é só um quilo de alimento. Inscrição, não perecível, não é todos os dias. É só na inscrição. E depois o resto é gratuito. Vai, leva seu filho, você também pode fazer. Se você já tem um curso de informática, faça de novo. Muitas coisas mudam. Que Deus abençoe. Fica na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo.